Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos chegando na metade da nossa semana do Programa de Inovação em Finanças da Naturim Latam. Quanta coisa bacana a gente já viu até aqui e quanta coisa bacana falta ainda para assistir. Então, fiquem conectados e não percam nenhum assunto. Na segunda-feira, a gente teve a Mayara, da BTC, falando do Fábio, da UIMI, para falar um pouco sobre métricas de inovação. A Mayara trouxe um pouco sobre o contexto que VPL e ROI não necessariamente são capazes de nos dizer sobre inovações de sucesso ou de insucesso. E o Fábio vem contar para a gente por onde a gente começa aí com essas métricas de inovação. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigada por estar com a gente. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. E tô animado aqui para esse encontro, quem sabe ajudar vocês a dar os seus primeiros passos aí de inovação. Só me avisem se eu já posso compartilhar a tela e a gente já começa a conversar. Posso compartilhar? Fica à vontade, Fábio, todo seu. Muito bem. Pessoal da Natura &Co, muito prazer em conhecê-los, prazer estar aqui com vocês. Um segundinho que eu já vou colocar a tela em modo apresentação. Só me avisem se já está tudo funcionando direitinho. Pelo que eu vejo aqui, tá, né? Muito bem. Ótimo. Pessoal, rapidamente, então, vou fazer aqui a nossa conversa de hoje. Eu quero que seja bastante interativo também. E eu já vou mostrar como que nós vamos interagir nesse bate-papo, beleza? Sobre mim, eu sou pai do Guilherme e do Henrique, Gui e Quito. Sou casado com a Paula desde 2001. Esse ano completo 20 anos de casado. Sou economista, trabalhei na Arthur Andersen, Telefônica, PwC, Minerva Foods. Tenho grandes amigos aí na Natura, o Rodrigo Breia, que trabalha na área de planejamento, o Alexander Schwab, o Emerson Rapace, acho que alguns de vocês podem conhecer eles, né? E hoje, como sócio da UIMI, eu lidero o time de Customer Success, que apoia os nossos clientes em desafios de estratégia, de inovação e transformação cultural, e transformação digital também. Nós somos a UIMI, um estúdio de design e inovação que atua junto a grandes empresas para ajudá-los, né, a compreender o comportamento, necessidade de pessoas e projetar produtos e serviços que as pessoas recomendam, amam, querem, né, que as pessoas desejam. E então, pessoal, eu agradeço aqui novamente o convite para estar com vocês. Eu queria pedir para que estejam aqui presentes, fechem as suas outras abas, descanse o seu celular e vamos combinar que muito mais legal do que o script que nós temos aqui elaborado são as perguntas que vocês vão fazer, que chegam de forma espontânea, né, que vão me colocar aqui à prova. Então eu convido todos vocês a participarem enviando as suas dúvidas por este link que está aí na tela, que é o Slido, né, ou Slido, depende da língua que a gente utilizar, e coloca o código 2819, que vai te levar para um lugar onde vocês podem registrar as suas dúvidas, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos conversar, vamos pensar junto sobre o tema da nossa palestra de hoje, da nossa conversa de hoje. E eu começo perguntando, será que inovar dá resultado, traz resultado? Olha só, tem aqui um estudo que a McKinsey fez, a grande empresa de consultoria mundial, que mostra que quando tem uma crise como essa que a gente está vivendo atualmente, as empresas inovadoras elas alcançam um resultado e um desempenho 10% melhor do que as não inovadoras naquele momento de crise, né? E quando passa a crise, esse resultado, né, das empresas inovadoras chega a ser 30% superior, né? Então veja que esse aqui é um índice, né, o Standard & Poor's 500, onde tem as maiores empresas americanas de capital aberto, mostrando que aquelas que são inovadoras sempre têm um desempenho maior. Ah, pessoal, só um aviso, notem que aqui em cima no slide eu mantive o código para que vocês possam continuar mandando as suas perguntas, que lá no final a gente vai debater, tá bom? E aí, essas empresas inovam como, né? Essas ali que se destacam.
A IBM e a Forrester foram perguntar para essas grandes empresas americanas quais eram os principais objetos da inovação, onde que elas estavam inovando. Vejam que os 3 primeiros têm a ver com coisas com clientes, né? Customer satisfaction, né? Satisfação de clientes, identificação de prioridades de negócio estratégicas, redução de entrada no mercado, né? São várias coisas. Mas vejam que a gente destaca aqui alguns elementos que não têm a ver com clientes e tem muito a ver com isso que vocês da VP de Finanças trabalham, né? Vocês que são aqui do time de um time de suporte, um time de back-office, um time de apoio às operações, vocês podem trabalhar com inovação, melhorando a produtividade, colaboração interna, identificando oportunidades de redução de desperdícios e até mesmo melhorando a satisfação dos times, das pessoas que trabalham, né? Tem inovação associada a isso. Então, a conclusão, pessoal, é que inovação não é apenas sobre produtos. Inovação pode ser muito mais do que isso, como a gente viu por ali. Eu gosto muito dessa imagem, essa é uma figura que mostra 10 tipos de inovação que estão associadas aí a 3 grandes blocos: configuração, oferta e experiência. Obviamente que nessa parte de baixo aqui deste círculo tem mais a ver com produtos, tem mais a ver com o pessoal de P&D, de marketing, de vendas, né, que não necessariamente vocês estão convivendo ou trabalhando todos os dias. Mas nessa parte aqui de cima, né, onde está o vermelho, a gente vê modelo de rentabilidade, redes, estrutura e processos. Estes aqui têm mais conexão com a vida de vocês aí, né? Então eu gosto muito de olhar para isso, porque novos produtos, né, são criados o tempo todo, mas é só uma forma de inovar, né? De acordo com a Dublin, que elaborou isso daqui, os maiores avanços da história incluem combinação de alguns desses 10 elementos que estão aqui, alguns desses 10. Quando chega um iPhone, por exemplo, em 2007, ele mexeu com quase todos os 10. E por isso que ele é tão disruptivo. Mas ser uma inovação como um iPhone não precisa, né? A gente não tem todos os dias uma inovação como essa. A gente pode pensar em algumas coisas que tenham a ver com o nosso dia a dia nesses pilares que estão aqui. E aí, quando a gente pensa em inovação, né, então, para dar um exemplo de inovação que não seja como o do iPhone, né, eu gosto de olhar esse case da Starbucks. Vejam que é um mapeamento da jornada do cliente. Então, eles olham para todos os pontos de contato que um cliente que vai numa loja da Starbucks, é claro que isso daqui é baseado no caso dos Estados Unidos, nem tudo se aplica àquilo que a gente vive aqui no Brasil, né? Mas vamos olhar lá para o consumidor americano. O consumidor americano, ele está no escritório, então um pouquinho antes, né, ele está no escritório, depois ele entra no carro, depois ele entra na loja, né, no mundo sem Covid, fica na fila, faz o pedido, paga, senta, bebe, trabalha, embala o que sobrou, vai embora e entra no carro de novo. Então, eles mapearam que um consumidor típico da Starbucks vive todos esses momentos, né, de antecipar, entrar, se engajar, sair e depois ter um momento de pensar sobre como foi a sua jornada. E em cada ponto desse dá para medir se ele está preocupado, se ele sente o aroma, como está o ambiente, se o atendente foi polido, né, se ele atendeu bem, se o sabor estava gostoso. Em cada momento desse eles podem fazer melhorias no processo, melhorias na forma de atender. Isso é muito importante para quem quer inovar na experiência. Será que tem oportunidade de melhorar na experiência do atendimento de um contas a pagar, de um contas a receber, de um fluxo de caixa? Mais para frente a gente vai ver que tem sim, pessoal. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas a pergunta que o time aí que organizou, né, que a Audrey, o Rafael, o pessoal que organizou me passaram, né, era, afinal de contas, como é que a gente mede o resultado de inovação? E aí, né, como é que a gente mede o investimento sobre inovação? O que eu queria dizer é que muitas pessoas nos abordam aqui na UIMI para medir o retorno sobre investimento com inovação. E a gente sempre começa com uma boa notícia, que tem muitas formas de fazer isso. Tem muitas formas, tem diversas formas.
E a gente sempre começa perguntando, afinal de contas, qual é o problema que você quer resolver, né? Que problema que você quer resolver? Que dados que você possui? O que vai ocorrer se esse problema for resolvido? Mais para frente a gente volta nisso. Porque a resposta para essa pergunta já permite identificar alguns caminhos para como você vai medir. São dois caminhos básicos, tem vários, mas consolidando a gente traz dois caminhos, o nível corporativo e o nível do estágio de funil. Apenas por uma questão de tempo que a gente tem aqui dentro dessa palestra, nós vamos nos concentrar nesse aqui, que é falando de um funil de inovação. Um funil de ideias até você ter uma inovação concretizada. Não vou olhar para o nível corporativo. Para qualquer um dos dois, existe um termo que você pode pesquisar depois com mais detalhes na internet, chamado contabilidade da inovação. Em inglês tem mais artigos, que é o Innovation Accounting. Você vai encontrar ainda mais referências sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, falar do funil de inovação, né, que é aquele que você olha desafio a desafio. Vamos lá. Então, trouxemos aqui o nosso primeiro estágio da inovação. Você já tem claro qual é o problema a ser resolvido. Você já sabe qual é o problema que você quer resolver. Vamos falar sobre ele aqui, né? Então, você já identificou que tem um problema, e aí, para aquele problema, você já pode começar a medir a quantidade de ideias. As ideias que vão surgir para resolver aquele problema têm a ver com o core business, ou tem a ver com alguma coisa que é incremental, adjacente àquilo que está sendo do seu core business, ou então é algo disruptivo e transformacional. Geralmente, a quantidade de ideias que surge é muito mais associado àquilo que é o core business e menos para os outros dois. Mas não tem problema, uma forma de medir é essa, você começar a saber separadamente por core, adjacente e transformacional. Também a quantidade de hipóteses que você já tem desenvolvida para cada um deles. Você já sabe que tem uma ideia, mas essa ideia, para ser implantada, às vezes pode ter uma hipótese, um caminho, caminho 1, caminho 2, caminho 3. E ainda uma terceira forma é medir quanto que estas ideias estão aderentes à tese de inovação corporativa. Isso aqui já é mais sofisticado, não precisamos nos preocupar nesse momento de falar deste último aqui, tá? Esses dois primeiros já é para a primeira parte do seu funil de inovação. Já para a segunda parte, né, em que você já tem as hipóteses de como resolver o problema, né, então como é que você mede se você está criando novas soluções? Então, por exemplo, a quantidade de clientes que você for entrevistar. No caso de vocês, de uma vice-presidência de finanças, a quantidade de usuários dos seus serviços, quantidade de pessoas que interagem com vocês, né? Não precisa, é o cliente interno, neste caso. Quantos protótipos, quantos produtos mínimos viáveis vocês já desenvolveram, né? Qual é o custo por aprendizado quando você lança o MVP? Qual é a velocidade e o tempo de validação dos seus protótipos? Todas essas são formas não financeiras, métricas não financeiras, de medir o seu segundo estágio de inovação. Tá bom, pessoal? Aí, vamos para o terceiro, de um total de 5 estágios de inovação. As pessoas começaram a usar aquilo que você desenvolveu no estágio anterior. Não importa se ele já é uma versão validada, que todo mundo já acredita, que já está pronta no mercado. Mas se você tem assim um volume de 2, 3 pessoas, 10, 15% de um universo de pessoas começando a utilizar aquilo que você criou, você já está tendo então um número de clientes que se interessaram por aquilo, de pessoas que se interessaram. Você já tem, até pode começar a saber quantos produtos que você criou, né, dentro da sua área mesmo de finanças, quantos produtos que estão alinhados à tese de inovação. Quais têm sido os resultados dos experimentos que você faz com aquilo que você criou? E quantas decisões tomadas no sentido de persistir, o caminho está correto, ou pivotar, não, isto não serve, eu tenho que ir por outro caminho. O problema continua existindo, mas a forma como eu ataquei não está correta ainda. Então, quantidade de decisões de persistência e pivotar, alterar o caminho, também te mostra
vai mostrando para você o quanto que você está se direcionando seus esforços no caminho de resolver aquele problema. O quarto de 5 estágios mostra a quantidade desculpa, eu precisei olhar só para ver se eu estou no tempo, pessoal, rapidinho. O negócio já está sendo impactado, né? A sua área já está conseguindo causar um impacto para o negócio dentro do funil de inovação. Então, novamente, você pode trazer a quantidade de clientes engajados, mas o custo de aquisição desses clientes, o custo de aquisição de novos usuários para a sua inovação, quantas hipóteses de crescimento daquela sua ideia já foram validadas? E será que você já está tendo uma receita recorrente com aquela inovação que você trouxe? Ou de um outro lado, às vezes no caso de vocês de finanças tem mais a ver com o custo reduzido, você já consegue ver uma redução de custo constante naquilo que você trouxe? Porque também inovação não é só para novas receitas, pode ser para redução de custos. Tá bom, pessoal? E aí, quando falo M, é de mensalmente, né? Você apura mensalmente. E a quinta e última etapa, a solução já tá pronta para ser replicada ou escalada. Às vezes você testou essa ideia, essa inovação dentro de uma estrutura, por exemplo, para Natura Brasil, e você já sente que pode expandi-la para Avon, para The Body Shop, para aquela empresa que eu esqueci o nome, que fica lá na Austrália, peço desculpa de não ter memorizado o nome, mas enfim, vocês têm aí as opções de começar a escalar para outros negócios. E aí, obviamente, que medir o indicador de desempenho operacional, né, conforme o tipo de produto ou serviço que você está lançando, é sim uma forma de acompanhar o seu funil de inovação, aumento de receita, redução de custo, variação do EBITDA, quantidade de clientes perdidos, se for o caso aplicável, aqui para vocês menos, né? Mas veja que aqui sim, no último estágio, surgiram os indicadores de desempenho mais tradicionais e financeiros, né, pessoal? Então, antes disso, nos 4 estágios anteriores, a gente não falou de métrica financeira, a gente só fala no último estágio, as métricas financeiras, né? Então, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês, que nós temos aqui nossos próximos 15 minutos, eu queria trazer para vocês alguma coisa que seja mais prático, né? Eu conversando com o Rafael e com a Audrey, na preparação para esse talk, nós vimos que seria muito legal compartilhar com vocês aqui da Natura um caminho para vocês começarem a aplicar logo depois do almoço, né? Logo depois de terminar aqui, vocês vão almoçar. Será que já dá para colocar alguma coisa em prática? É possível começar a pensar em inovação aí dentro da sua área imediatamente depois do almoço? Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, e a gente sempre vai estimular, é que você responda essas 3 perguntinhas. Qual é o problema que você quer resolver? Que dados você possui sobre este problema? E o que vai ocorrer se esse problema for resolvido? Quando você para e reflete sobre essas 3 perguntas, só o exercício de pensar sobre isso, você já está começando a se mover no sentido de inovar, de colocar a inovação em prática. Então, comece com essas 3 perguntas. Um segundo passo, pessoal, é uma sugestão de segundo passo, na verdade, para vocês, é adotar a matriz CSD. É a matriz de certezas, suposições e dúvidas. Quando você coloca diante de um problema, quais são as certezas que você tem, o que você já sabe que não precisa ou não pode mudar por uma questão regulatória, por exemplo, você traz para cá, mas você traz aqui para esse lado as suposições, aquilo que você acredita que se mudar vai ajudar o problema a ser resolvido. E as dúvidas também, né? Aquilo que você acha que dá para mudar, você acredita que seja possível mudar, mas você precisa investigar um pouquinho mais. Nesse campo que está aqui, já tem boas chances de você encontrar oportunidades de inovação. Tá, pessoal? Então, voltando aqui um passo rapidamente, qual o problema que você quer resolver, o que você já possui de dados sobre eles, o que vai ocorrer se o problema for resolvido. Começa com esse exercício simples,
caminha para cá, certezas, suposições e dúvidas, e neste campo aqui você vai começar a ter as suas ideias, as suas possibilidades de inovação. Importante ressaltar, pessoal, que esse é um exercício, tanto o primeiro você pode começar a fazer individualmente, né, essa pergunta. Mas já aqui é legal de você ter mais 2 ou 3 colegas de trabalho, preferencialmente de outras áreas, para você começar a preencher a sua matriz CSB. Porque num processo colaborativo, em que você vai colocando post-its, ou usando Miro, Mural, seja lá qual for a tecnologia que vocês tenham, no processo colaborativo a chance de sair mais ideias é muito maior, tá bom, pessoal? Vamos lá, passando aqui para o terceiro ponto, né? Então, fizemos as perguntas, preenchemos a matriz CSB, e agora o terceiro estágio que a gente sugere para vocês seguirem, que é a aplicação de um test card. Né? Então, vendo aqui, pessoal, neste exemplo a gente tem, nós acreditamos que o time de vendas vai conseguir vender mais se facilitarmos a compreensão do processo de análise de crédito. Então, aqui é a nossa hipótese. Lembra que eu falei que a gente elabora as hipóteses lá atrás na contabilidade? Eu estava falando sobre isso. Né? Então, vamos olhar aqui esse caso. Então, vamos acreditar que o time de vendas vai vender mais se a gente facilitar para eles como que funciona o processo de análise de crédito. E eu vou, para confirmar isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entender quais são as dificuldades deles com as nossas fórmulas e os nossos métodos de cálculo. E ao longo de 3 meses nós vamos medir quanto tempo que nós demoramos para aprovar o crédito e depois nós vamos medir se o tempo será reduzido com essa nova abordagem que está aqui. E nós vamos estar certos se o tempo médio de aprovação do crédito for reduzido de 20 para 5 dias. Pessoal, isso daqui é um caso prático que aconteceu de verdade com um cliente da UIMI. É um cliente que trabalha com empilhadeiras, uma empresa chamada Kion, que infelizmente eu não trouxe aqui hoje o vídeo, que a gente precisaria de 5 minutos para assistir o vídeo, mas quem quiser pode me pedir. Depois eu vou passar o meu LinkedIn, vocês vão poder me chamar. E aqui, pessoal, não reduziu de 20 para 5 dias. Reduziu de 20 dias para 10 minutos. Tá? Então, para vocês terem noção do impacto que um processo que começa com um quadro branco como esse pode trazer muitos resultados. A boa notícia, pessoal, é que já tem muita gente aí na Natura trabalhando com uma lógica similar a essa. O Fábio Vasques, eu não sei se ele está aqui presente hoje, ele fez um projeto de tiro bem curto, junto com a Laísla aqui da UIMI, né? O Rafael, que está aqui, eu sei que está aqui assistindo também, Carlos Giraldo, Federico, a Astrid, a Beatriz, a Florência e mais 2 outros WIMers. É um projeto que ataca um problema de previsibilidade de fluxo de caixa. A gente não tem ainda os resultados prontos, mas em breve esses aprendizados vão poder ser compartilhados com todos vocês, para vocês conseguirem ver a aplicação de metodologias ágeis para gerar inovação em problemas que já estão aí há muito tempo acontecendo, né? E vocês às vezes não sabem como abordar o problema. Muito bem, tem formas. E vocês podem ter certeza que depois de aplicação de alguns desses métodos que estão aí, a inovação acontece. Tá bom, pessoal? Muito bem, eu queria aqui já abrir para as nossas perguntas e respostas. Eu queria deixa eu ver que a gente já percorreu 26 minutos da nossa conversa. Eu queria abrir para perguntas e respostas, eu vou trocar de slide para ver se as perguntas vieram. E vieram, opa, vocês já devem estar vendo a minha tela. E aqui, Audrey, você quer abrir o microfone ou eu já parto aqui para essas perguntas? Pode ficar à vontade, Fábio. Depois que você passar por essas, eu tenho algumas outras. Ótimo. Vai me controlando o tempo, tá, Audrey? Uma primeira pergunta, como inovar num cenário de pouco recurso para investimento? Em outras palavras, como inovar sem grana? O legal dessa pessoa que perguntou, não sei quem é, porque veio anônimo, boa parte das inovações, da história das inovações,
a pessoa que perguntou, elas vieram com poucos recursos. E esta abordagem que eu acabei de te mostrar, veja que não precisa de recurso nenhum para começar. O fato de você elaborar suas certezas, suposições e dúvidas, de você refletir sobre qual problema você quer resolver, você já está mobilizando recursos, gastando muito pouco. E quando você coloca aquele test card para funcionar num ambiente bem pequenininho e controlado, você pode ter certeza que o máximo que você vai gastar é tempo. Então, este tempo, que é um recurso sim precioso, mas você não precisa pedir budget, você não precisa pedir orçamento para ninguém para você começar e dar esse primeiro passo, eu te asseguro, é o que as empresas mais inovadoras do mundo estão fazendo agora. É assim que elas estão começando, com pequenos passos como esses que a gente acabou de debater aqui atrás, tá bom? Tem uma segunda pergunta aqui. Inovar é só com envolvimento tecnológico ou dá para inovar em processo, em serviço e em atendimento? Excelente pergunta. E muito, hoje em dia, as pessoas associam inovação com transformação digital, com envolvimento tecnológico. E a verdade, né, como a gente viu naquela figura, né, que eu mostrei com aquele círculo, né, que tem as 10 dimensões, é que não precisa ser em tecnologia. A Starbucks inovou em uma prestação de serviço, na jornada do cliente, em como você acionado, né, aroma, o seu nome sendo escrito no copinho, tudo aquilo ali são inovações. E por que é uma inovação? Quando você compara com aquele café de 15 anos atrás, né, aquele lugar que a gente ia tomar um café, boa parte dessas coisas não estavam presentes naquela experiência de tomar o cafezinho, né? Então, a gente tem... Audrey, estou vendo aqui a sua chamada de tempo, estou de olho. Então, tem forma, sim, de você atacar sem ser em tecnologia. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Audrey, você quer abrir para perguntas? Eu vou para mais uma. Vai para mais uma aí, Fábio. O pessoal interagiu bastante. Legal, beleza. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui, são várias, eu vou parar na próxima aqui, que é como manter a inovação em dia em mercados e cenários tão voláteis como os que temos hoje? Essa pergunta, a pessoa que fez está estudando bastante sobre inovação. Muito boa pergunta. Pessoal, de fato, o que acontece é que a inovação ela está tão presente no dia a dia por causa da aceleração tecnológica, principalmente por causa dela. Porque os nossos hábitos estão mudando muito rapidamente, né? E acelerados pelas tecnologias digitais que estão no nosso smartphone, a forma como a gente se relaciona, como a gente compra, como a gente interage com as pessoas, tudo isso tem mudado, né? Então, o que a gente tem observado em grandes empresas como a de vocês é que, por exemplo, grandes planejamentos estratégicos de 5, 10 anos já não tem mais sentido. Então, o que acontece, e vocês podem ouvir, inclusive, o depoimento de um Mercado Livre, por exemplo, que já nasceu uma empresa digital, mas é principalmente uma empresa de logística, é que eles não fazem planejamentos para além de um ano. Então, o planejamento que eles fazem para um ano, eles fracionam em ciclos de 3 meses, utilizando o OKR, né, Objetivos e Resultados Chaves, como um caminho para constantemente rever aquilo que planejaram a cada 3 meses, porque o mundo está mudando tão rápido que não faz mais sentido você adaptar a sua jornada em ciclos mais curtos do que você manter um planejamento de muito longo prazo. Isso a gente escuta de Google, a gente escuta de Amazon, das empresas de tecnologia que hoje dominam o mercado e, portanto, estão nos ensinando a administrar melhor os nossos negócios. Muito bem, tem mais perguntas aqui. Quem quiser me acionar depois diretamente para a gente debater, fiquem à vontade. Audrey, pode puxar a conversa aí. Vamos lá, Fábio. Infelizmente, acabou aí o tempo. Acho que todos aqui ficaríamos a tarde toda te ouvindo.
e foram exemplos muito ricos, né, para a gente aqui que está numa área de processos, então deu para desmistificar aí que a inovação não é só para produtos, já deu um excelente caminho, né, de por onde começamos, isso é ótimo. E aí, para finalizar, acho que o pessoal está aqui falando sobre material, né, gostaram muito aí da sua apresentação, então fiquem tranquilos, dentro da nossa Netflix vai estar o vídeo do Fábio, vai estar esse material de apoio, para que vocês possam aí começar a trabalhar, colocar a mão na massa, que esse é o objetivo, né, Fábio? É isso aí, colocar a mão na massa, esse é o melhor jeito de começar. E para a gente, nós medimos tudo aqui na UIMI, eu agradeço muito se vocês puderem entrar nesse link e deixarem a sua opinião sobre se foi relevante para você. Encerramos? Perfeito. Se você puder só descompartilhar, Fábio, só para a gente se despedir aqui. Tá bom. Pessoal, quem quiser, me acompanha no LinkedIn, que vai ser um prazer e a gente pode conversar. Muito bem. Então, tá ótimo. Muito obrigada novamente, muito rico essa apresentação. Você conectou aí toda a nossa jornada do programa e já deu spoiler, amanhã à tarde temos aí a Lai da UIMI contando junto com o Fábio como foi essa jornada de Design Sprint. Muito bom. Obrigada, pessoal. Até a live da tarde. Abraços. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Até logo. Tchau.